Agora a gente segue aqui no 360 e eu já trago bastidor para você. Olha só, apuração fresquinha exclusiva aqui na CNN. A gente já está na segunda quinzena de julho e o Congresso Nacional entrou em recesso, né? Pois é, mas pela lei, os parlamentares só poderiam sair para essas férias no meio do ano se eles tivessem aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano seguinte. Essa manobra já nem é tão novidade assim, né? Mas o que está em jogo? Eu te explico. Em meio a uma certa tensão com o Executivo em relação à demora na execução de uma fatia do orçamento que depende do humor do governo e a lentidão na entrega de cargos exigidos nessas negociações, o Congresso mantém, segurando a aprovação da LDO, a pressão para que o Palácio do Planalto atenda a alguns desejos e o funcionamento também da política no formato que os deputados e senadores querem. E diante dessa insatisfação, os parlamentares, como com essa liberação de emendas, né, satisfação dos parlamentares em relação a como essa liberação de emendas foi conduzida, aí eu trago uma informação dos bastidores. O Legislativo já estuda formas de dominar novamente esses recursos, que a gente falou bastante aqui na CNN, a gente chama de orçamento secreto, também conhecido como RP9, emendas de relator, e assim o Congresso dependeria menos da boa vontade do Executivo. E como isso poderia ser feito, né? Como isso deve ser feito, a gente deve ver aí nas próximas semanas e nos próximos meses, justamente pela LDO no orçamento do próximo ano. Eu apurei que já são estudadas algumas possibilidades. O Congresso, por exemplo, poderia tentar dominar de novo esses recursos via emendas de comissão no orçamento de 2024, ou criando uma emenda de bancada partidária dividida pelo tamanho do partido em que o líder seria o responsável pelo gerenciamento, ou até tornando o orçamento mais impositivo. Uma outra possibilidade seria ampliar aquelas chamadas emendas PIX, que já são impositivas, ou seja, de execução obrigatória. Essa que é uma modalidade que já entrega o dinheiro direto para os estados e municípios, em especial aqueles municípios menores. E vimos o governo liberando bilhões de reais de uma vez dessa modalidade, emenda PIX, na semana da apreciação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Pois bem, um ponto importante para a gente ficar atento é que o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem é o deputado Danilo Forte, do União Brasil. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e uma das intenções com essa indicação é justamente tentar vencer essa guerra de emendas com o Planalto. A avaliação é que, com Danilo Forte como relator, provavelmente grande parte do orçamento de 2024 vai ser impositivo. E a tendência é que o governo perca ainda mais protagonismo na elaboração do orçamento. E vale a gente destacar também que ele foi relator da LDO quando Henrique Eduardo Alves presidiu a Câmara dos Deputados e, na época, ele tornou as emendas individuais impositivas. Outro ponto importante é que ele é adversário do PT no Ceará e sofreu resistências até no partido de Lula e por parte de outras siglas fortes como o MDB, que também reivindicaram a relatoria. Para a gente falar um pouquinho mais sobre orçamento e o que está em jogo, eu já chamo a Larissa Rodrigues, nossa analista que está aqui comigo hoje, compondo o time do 360. Lari, uma excelente tarde para você, antes de mais nada. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas emendas, né? Como esse jogo, como o Congresso vai conseguir dominar novamente essas emendas, né? Orçamento secreto, RP9, você tem aí o levantamento de quanto ficou para o Executivo, quanto ficou ainda na mão dos parlamentares e como que isso pode, de fato, tocar o jogo daqui para frente a partir do segundo semestre, quando o orçamento precisa, de fato, ser aprovado. Oi, Tainá, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Desculpa, o tempo em Brasília não está dos melhores, um pouquinho rouca, mas estamos aí nesse domingo para trazer notícias. Tainá, tem um tempo já que eu acompanho essa questão do orçamento. Para quem está em casa, é uma coisa talvez um pouco complicada para a gente também, né? A gente vai ali em tabelas tentando entender, porque é muita regra, muito nome, muito dinheiro envolvido, mas se questiona até que ponto também isso é importante para o desenvolvimento do nosso país. A gente lembra que emendas parlamentares nada mais são do que uma parte do orçamento do país como um todo que deputados e senadores podem indicar aonde essa verba vai ser usada. Tem diferentes tipos de emendas. Quando você fala emenda individual, quer dizer, os deputados, sendo um deputado, sendo um senador, todo mundo tem direito a um pouquinho, independente do partido. Então, emenda individual. Ele vai apontar dentro do orçamento do país onde ele prefere que isso chegue. Por que os defensores das emendas e, pelo que eu ando estudando e acompanhando, realmente é algo importante, falam da necessidade de emenda como um todo? Porque é o deputado, e por isso o nosso país ele é dividido dessa maneira do poder, é o deputado eleito pelo povo ali de uma cidade pequenininha que vai saber se a ordem funciona da maneira que deve funcionar,
o que aquela cidade precisa. Por isso ele tem esse poder de indicar onde essa verba vai ser montada. Durante muitos anos, o orçamento ele nunca foi impositivo, ou seja, cabia ao presidente da República, ao Palácio do Planalto, determinar, apesar da indicação desses parlamentares, onde esse dinheiro iria ser usado. Em 2017, a gente teve uma mudança na legislação e parte dessas emendas passaram a ser impositivas. Isso significa que, se o parlamentar vai e indica para o Palácio do Planalto, olha, eu tenho direito a 1 bilhão, por exemplo, de emenda. Eu quero que esse dinheiro vá para a minha cidade para ser usado na construção de um hospital. O governo é obrigado a seguir. Então, grande parte do orçamento acabou saindo da mão do Palácio do Planalto, caindo na mão dos parlamentares. Durante muito tempo, a gente acompanhou, teve a questão do orçamento secreto e o mais questionado era, não se sabia onde estava sendo usada essa verba. Ela é importante, mas por não ter uma clareza, nenhum tipo de sistema, os parlamentares podiam até desviar. Essas eram as denúncias. Ano passado, então, o Supremo Tribunal Federal proíbe o chamado orçamento secreto. Só que foi bem ali no finzinho do ano, já estava com o orçamento do país de 2023 praticamente fechado. O Congresso Civil com quase 20 bilhões de reais, guarda esse número, é um montante muito grande, sem saber muito, nem o Congresso, nem o Palácio do Planalto, o que fazer com esse montante que já estava separado do orçamento do país, mas não se sabia como usar depois das mudanças dessa exigência por parte do Supremo Tribunal Federal. No fim das contas, meio que se dividiu. Ficou quase 10 bilhões, continuou ali com o Congresso Nacional para indicar e via emendas, algumas obrigatórias, impositivas, outras não. E outra parte, quase 10 bilhões, foi parar na mão do governo federal. Ou seja, cabe aos ministérios determinar, ouvir os pedidos dos parlamentares e, no fim das contas, dar a última palavra, se acha certo ou não. O parlamentar vai lá e fala, olha, estou pensando que esses 10 bilhões aí que você tem, a gente podia pegar pelo menos 500 milhões para usar para construir uma obra ali na rodovia da minha cidade. Mas a palavra final acaba sendo do Ministério. Voltou um pouco, metade, do poder de definição dessa verba para as mãos do Palácio do Planalto. E aí tem reclamação dos dois lados, todo mundo se acha certo e todo mundo o outro acha que o outro está errado. O que acontece? Claro que o Palácio do Planalto, um governo que está começando, achou bom ter o poder novamente nas suas mãos para decidir onde o orçamento do país ia ficar. Mas o Congresso se viu esvaziado e por isso toda essa movimentação que você traz para a gente. Ele quer que esses 10 bilhões, pelo menos uma parte, volte para a mão do Congresso determinar onde vai ser usado e que volte numa comissão que seja obrigatória a execução dessa emenda. Ou seja, o parlamento vai falar, eu quero usar essa verba em tal lugar, e o Palácio do Planalto obrigado a cumprir o que o parlamento segue. Vai ser, claro, uma briga constante. Essa briga acontece desde o ano passado, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, já ali no finzinho do governo Bolsonaro, diga-se de passagem, mas, claro, agora no governo Lula, um governo novo, um governo que, como a gente viu, se viu muito nas mãos do Congresso para aprovar suas prioridades, isso se torna ainda mais importante. O Palácio do Planalto tenta aumentar a sua base dentro do Congresso Nacional, mas até que ponto também não tem que abrir mão do orçamento, porque pelo menos na liberação de emenda, onde a última palavra é do Planalto, o Planalto ainda consegue negociar. A partir do momento que o Planalto não tem a última palavra, ele se torna ainda mais refém na mão dos parlamentares. Para encerrar, que eu estou sendo longa, um detalhe que me pontuaram. Desses 19, quase 20 bilhões que a gente comentou que metade ficou com o Palácio do Planalto, a expectativa é de que pelo menos 3 bilhões ficaram na pasta do Ministério da Saúde. E é o que vem por trás disso? A gente tem falado aqui na CNN, uma pressão muito grande que Lula tenta barrar e já disse que não vai aceitar, da mudança, da troca da ministra da Saúde. Por quê? Porque aí caberia, vamos supor que o PP, o Centrão, indicasse o novo ministro da Saúde. Teria muito mais poder e caberia a palavra final desses 3 bilhões de reais. Isso só para 2023, Tainá. Lari, e tem um ponto aí que você trouxe do orçamento secreto e que aí a gente chega na questão da transparência, né? Que é um dos debates em torno do orçamento. O orçamento secreto acabou sendo batizado de orçamento secreto justamente porque você não conseguia identificar ali no início dele de onde ele veio, para onde ele ia exatamente, né? Era meio nebuloso ali, acabou sendo batizado de orçamento secreto. E aí o Supremo Tribunal Federal acabou tendo algumas decisões que alguns especialistas em orçamento público avaliam que se eles tivessem mantido o ARP9, orçamento secreto, esse ano, ele já não seria tão secreto como a solução que pode vir no orçamento do ano que vem, né? A gente ainda tem essa questão. A gente não sabe se o orçamento que vai vir, a solução que eles vão encontrar para o orçamento do ano que vem vai respeitar essa questão da transparência ou não, vai vir algo nos moldes do orçamento secreto que a gente tinha antes.
É porque é isso, é um Congresso que não está disposto a abrir mão do que ele conquistou. Eu lembro que eu conversei com a fonte assim no início do governo Lula, quando estavam combinando quem seriam os novos ministros e diga-se de passagem, continuamos nessa mesma pauta de quem é ministro ou não, de ceder um ministério para poder conquistar apoio de um parlamento, de um partido, de um bloco, do Centrão, por exemplo. O que se falou, mudou muito a configuração do país, da política, desde o último governo do presidente Lula. Antes, como o orçamento ficava na mão do Palácio do Planalto, do governo federal, quando você indicava, permitia que um partido indicasse o ministro, aquele partido já estava satisfeito. Mas agora, depois, sabe quando fala assim, aquela pessoa já teve tal experiência, agora não sabe voltar atrás, já teve mais dinheiro, já viajou mais, agora não viajar fica triste. É isso, sentiu o gostinho, o Congresso sentiu o gosto de comandar uma parcela muito significativa do governo. Ou seja, o orçamento do país, uma grande parcela das decisões econômicas do país estava na mão do parlamento, na mão dos deputados e dos senadores. E esses deputados e senadores continuam lá, inclusive os dois presidentes continuam sendo os mesmos que comandavam o orçamento secreto, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Então eles vivenciaram um momento onde a decisão cabia muito mais a eles e agora, sentir essa perda de poder tem sido muito difícil para o Congresso Nacional. Como também tem sido muito difícil para o presidente Lula, que comandou o país lá atrás, entender que ele não tem um comando tão grande do orçamento do país como tinha nos primeiros governos do PT. Em resumo, o Supremo, sim, modificou e pediu transparência para essa legislação. Algumas coisas até foram seguidas, mas no fim das contas acreditaram que esse orçamento secreto, emenda RP9, não iria ficar tão transparente, então era melhor acabar. Mas, como eu disse, eles estão com dificuldades de abrir mão. Vão tentar, sim, caminhos para continuar comandando o orçamento do país. E esses caminhos, se eles vão ser claros, ao que tudo indica, não serão, não, Tainá.